Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um videozinho. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês esse maluco aqui que é o canal do YouTube DC Tattoo, não sei como é que é o nome dele. Eu sei que eu encontrei o canal dele faz tempo. E sempre assisti, sempre gostei de ver o processo de pintura dele. Eu acho bem bacana o jeito que ele faz a pintura digital. E eu vou apresentar para vocês, se vocês não conhecem, no canal dele tem 38 mil inscritos. Não sei como é que anda, né? Mas não tá com visualizações muito altas, assim, tipo, pelo tempo há 3 anos, 4 mil visualizações, o canal dele tá tipo o meu, assim, tá largado, né? Tipo, não tá com tanto de visualizações que merecia pela qualidade do trabalho que ele tem. Não que o meu canal mereça visualizações pela qualidade do trabalho, o dele merece, o meu, né? Nem tanto. E ele tem vários vídeos aqui de Speed Paints, ele faz mais a temática mais creepy, assim, né? Pega uns personagens e transforma em a versão encapetada. E hoje a gente vai analisar e eu vou comparar, explicar para vocês a diferença de passos de pintura, usando a arte dele como referência e uma sequência de arte que também tem de um outro artista ali que eu não sei o nome. E já me falaram o nome e eu esqueci o nome, porque é um japonês, eu acho. E daí ficou por aí. Então, se você gostou da ideia, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e deixa o like para ajudar nós, comente qualquer coisa para dar engajamento no vídeo, que ajuda também, né? Sabe que os algoritmos aí do YouTube são bem loucos da cabeça, então se você quiser ajudar para que a gente consiga engajar essa série aí, conseguir mais visualizações, conseguir ficar rico aqui com o YouTube, vou ficar feliz da vida, beleza? Então, vamos pro vídeo, vamos fazer a vinheta. Pronto, começou. E o vídeo que eu vou analisar. Antes, um parênteses aqui, eu achei bem legal que o cara com o Blender, cara, ele fez um curta. Ficou muito joia. Será que você não vai rodar uma propaganda antes? Não? Vai. Vou deixar para você assistir completo. Aqui, ó. Bird Food. Né? O passarinhozinho aqui é 3D, foi ele que fez. E aí tem uma cena de um dinossauro. Ele também fez e animou e tal no Blender, né? Ó. E ficou bem legal. Eu achei interessante, cara, como que hoje em dia é possível um cara, eu acredito que talvez ele teve até talvez ajuda de alguém ali, mas aparentemente foi ele que fez tudo. O cara modelou, aí usando as técnicas a tecnologia acessível ali, né? Que a gente tem no Blender, o cara conseguiu fazer sozinho praticamente um vídeo com essa qualidade. E ficou muito bom, tipo assim, pô, pensar que o cara fez isso aqui sozinho é muito louco, né? Você conseguir dar vida para um dinossauro, por exemplo, na tua casa, eu achei fantástico. Eu vou deixar aí o canal dele na descrição. E aí vocês podem assistir se curta aquilo lá também. Mas é o único trabalho em 3D que ele tem, mas eu tô abrindo um parênteses, né? O quanto que tá acessível hoje em dia. Quando que alguns anos atrás seria possível você produzir um vídeo com efeitos especiais assim, né? O cara sozinho ali pegou e filmou lá e ficou bem bacana assim a ideia, né? Aqui tem um pouco do behind the scenes aqui, ó, o passarinho. Modelinho do fácil. E ele tá manjando dos Blender, porque não é tão fácil fazer, né, os passarinho ali. Ó, clicando os displacements, textura. Final shaders e mais hairs, né, tipo as penas e tal. Que joia, cara, ficou muito legal isso aqui. Olha só. Que louco pensar que fez isso no Blender. Olha o dinossaurinho. Olha que legal. Muito louco. Então, no canal dele tem os 2 vídeos aí para vocês assistirem. Vamos lá, assista, dá uma força no canal dele. Se inscreve. Esse vídeo aqui eu não tinha dado nem like ainda. Deixa eu ver só aqui. Ignorância. E o seguinte. Eu vou passar aqui também, vou deixar para vocês assistirem pelo canal dele esse vídeo aqui.
E é o seguinte, ó, aqui ele está fazendo uma versão preto e branco do desenho. E nesse passo aqui do preto e branco, ele faz todos os... ele faz uma versão monocromática da base de tudo que tem em termos de iluminação, cores, como se fosse realmente algo monocromático. Ele não faz uma separação de camadas para mostrar cor, para mostrar ambiente occlusion, para mostrar as fontes de luz da cena, para colocar reflexo em outra camada, para não sei o que, não sei o que. Ele meio que faz um apanhado geral disso. E as camadas que ele vai fazendo são mais para separar passos da pintura da forma que ele visualiza. Então, se você está estudando pintura, você quer aprender a pintar dessa forma aqui, não adianta você simplesmente seguir o que ele está fazendo, porque você tem que saber o que o cara sabe. É uma pintura que exige você ter em mente toda a teoria ou uma visão muito boa, que tem artistas que pintam com mais pela intuição, né? O cara mais autodidata, o cara não estuda muita teoria, o cara não fica... Como eu comentei, o talento ele substitui técnica, muitas vezes. Quando o cara tem um talento natural, uma capacidade de visualizar, é igual aquelas pessoas que tocam de ouvido, né? Violão. O cara tem tipo uma habilidade natural. Obviamente, se ele explorasse, estudasse pintura, ele conseguiria ir muito mais longe. Mas, às vezes o cara não tem saco para isso. Ele tem aquela habilidade natural e ele só quer tocar ali, então o cara vai lá e toca. Muitas vezes esses caras são assim, eles não têm paciência para... eu não vou estudar o que é sombra de oclusão, não sei o quê. Mas o cara intuitivamente, ele tem tanta facilidade para isso, a percepção dele é tão boa para absorver esse tipo de coisa, quando ele vê, quando ele observa referências, quando ele observa pinturas, ele consegue sacar isso que ele faz intuitivamente. Então isso é uma coisa que você precisa analisar em si mesmo. Tipo de artista que você é. Você é um cara mais técnico, você precisa saber. Eu sou assim, eu gosto de saber tudo. Eu preciso saber tudo. Eu sou meio que um estudioso da parada, assim. Eu gosto de saber tudo que compõe ali aqueles elementos. Então eu estudo o render 3D para ver os passos do render que geram um resultado final realista. Eu gosto de saber dessa forma. E às vezes tem muita coisa que eu gosto de estudar do meu jeito. Então tem muitos termos que às vezes eu uso e no conceito oficial artístico, né, aí fora, tem um nome e eu uso um outro termo aqui, que às vezes é da mesma coisa, eu uso um termo paralelo. E é porque eu sou assim, eu sou meio louco da cabeça mesmo, né? Eu descobri que sou autista agora, então eu tenho a licença poética para ser louco. Então tô tranquilo, né? Se você não gosta da minha excentricidade, eu sinto muito. Tem vários canais aí que não vão ser excêntricos como eu, mas eu sou, né? Por isso que talvez às vezes eu falo algum termo, pintura simplificada, às vezes já tem um nome específico, os caras chamam lá, eu fico falando pintura simplificada, que nem um tongo aqui, mas tudo bem, faz parte. Ou algum outro tipo de termo, né? Tipo, esses termos de brush, tá? Hard edge, soft edge, não sei o que, blend, não sei das quantas, tudo tem nome, né? E eu não fiz curso com esses caras, com essa nomenclatura oficial. Então tem coisa que eu chamo, então talvez você veja essa discrepância em termologia, sei lá. Beleza? Mas de qualquer forma, só analisando aqui, ó, o cara tá fazendo mais ou menos nesse sentido. Ele passa um geral aqui de valores e depois ele já joga um básico das cores que ele quer, ó. Então o que o cara tá fazendo aqui é basicamente um esboço, uma pré-visualização do que ele precisa. Ele não faz passos no sentido de separar a composição dos elementos de iluminação, tipo separar ambiente occlusion, separar não sei o que, diferente do que o outro artista que eu vou mostrar ali faz. Então por isso que você não pode às vezes ficar, para quem não tem muita experiência, para quem não conhece essa base teórica, às vezes fica confuso de ver os caras pintando e pensa, pô, mas esse cara aqui pinta tão diferente do outro. Você vê um cara pintando de um jeito, você tem que tentar entender como que o cara está pensando para você entender os passos que ele está dando. Porque ele passa muito rápido para a parte de finalização. Tipo, ele fez essa base, a partir daqui ele já começa a finalizar. Ó. Se você for ver os processos aqui, ele já está na parte de se encaminhando para o detalhamento. Ele não está estabelecendo termos. Ele já está começando a finalizar, a refinar os termos que ele já estabeleceu. Que é a base de cor,
a base de iluminação, a composição da cena em si já está pronta. E agora ele só vai continuar refinando isso. Então ele vai trabalhando. O único passo que esse cara deixa por último, que eu também acho que é uma decisão sábia assim, fazer isso, é o specular, que é aquela parte do reflexo mais alto mesmo, né? Aquele reflexo do tipo os dentes do bicho quando ele está molhado. Sempre nas pinturas dele, ele sempre deixa esse passo por último. É o único elemento mais técnico da pintura dele, assim, que ele separa em etapas, né? E então você vê que é um cara que pinta de uma forma mais intuitiva, ele não precisa separar passos. Para quem tem menos habilidade, menos talento, digamos assim, menos experiência, pintar dessa forma aqui é mais difícil, porque você precisa de experiência, né, e habilidade para fazer. Às vezes o cara que está começando não tem experiência e habilidade, porque justamente experiência e habilidade vem com o tempo. Então fazer pinturas usando passos da iluminação, separar a cor base, separar não sei o que, separar isso, aquilo, aquilo, para uma pessoa que tem menos experiência, pode levar ela a conseguir um resultado melhor, porque ela vai ter controle de cada etapa. E ela vai fazer talvez menos layers, por mais que sejam vários layers, ela vai acabar usando menos layers. Você vê que ele está usando aqui, ó, layer 27 já. Que ele foi jogando layer para fazer várias etapas ali. E quando ele começa... Então, tipo, vira uma salada que só o cara entende. Então você tem que ter essa experiência para você ter esse controle. E um estilo de pintura igual desse maluco que eu vou mostrar depois. Eu já mostrei no canal, quem é mais das antigas, acompanha todos os vídeos aí, vai lembrar. Mas já é mais fácil, mais family friendly, mais friendly. Family friendly foi intenso. Mais amigável um pouco, né? E ó, quer ver? Ele vai começar a passar o reflexo em cima do olho aqui, ó. Tchum, tá vendo? Esse passo aqui é um passo que ele joga em cima. A hora que chega o momento de jogar esse specular aqui, que é esse reflexo mais molhado, que é esse reflexo mais hard, assim, mais definido, né? Tem um efeito mais de gloss, que é esse efeito de reflexo mais suave, tipo, tá na minha testa aqui agora, que é um... Mas tem o efeito de reflexo que é mais tipo do meu óculos aqui, ó. Ou do fone, que é um efeito mais hard, assim, né? Esse passo mais hard ele deixa mais pro final, depois que a base já tá... Ó, toda a texturização, tá vendo? Aí ele tá trabalhando bastante esse efeito, ó, pra dar o aspecto da saliva no dente do bicho. Então tem mais ou menos isso aí. O resultado da pintura dele eu acho muito legal. Ó, que ele começa a trabalhar ali em cima. Mas ele sempre trabalha meio que mesclando as coisas. Ele deixa por último esse passo, mas ele sempre trabalha meio que um geral. Ele não fica separando, tipo, ó, aqui eu vou trabalhar só o specular, aqui eu vou trabalhar só tal coisa. E o resultado final da pintura é muito bom. E eu vou deixar para vocês verem no canal dele, quem tiver mais curiosidade. Mas olha, cara, é muito gostoso assistir esse tipo de passo a passo, assim, porque é um estilo de composição que vai construindo a imagem de um jeito assim, tipo um render mesmo, né? Ele já faz uma visão geral. É diferente de você ver esse estilo aqui desse artista, ó. E você vê, também é legal por outro lado, né? Os dois jeitos são bacanas, mas esse jeito aqui eu acho bacana porque ele vai, tipo, acrescentando, vai meio que modelando. O negócio já tá ali, mas parece um processo mais de modelagem do que de passos de pintura, sabe? Ele é uma parada assim mais que o cara vai ajustando conforme ele vai vendo. É aquele tipo de passo assim que o cara precisa ver para dar o próximo passo. Ele precisa ver para dar o próximo passo. Assim, tipo, ele tem que estar vendo para ele ir moldando, sabe? Como se fosse uma escultura mesmo, né? Você vai montando, vai modelando conforme você tem ela na mão ali. E esse passo aqui, não, esse estilo de pintura, você depende muito de visualizar o final. E você vai ajustando os passos aqui sem ver. Tipo aqui, você não está vendo nem cores, né? As cores vão entrar lá para frente. Então o primeiro passo que esse cara usa aqui, quem souber o nome desse artista aqui, deixa na descrição aí para nós. Eu não lembro mesmo. Eu sei que é um artista japonês. Não sei da onde que ele
onde ele trabalha, não sei qual estúdio que é. Eu nunca mais achei muita coisa dele, assim, eu sei que ele faz umas pinturas sempre nesse nível bem absurdo. E ele segue uma lógica interessante pelo seguinte: o que define os detalhes na pintura praticamente é a sombra de oclusão, é o famoso ambient occlusion, né? No meu curso eu explico lá, né, a parte só dos tipos de luz e os tipos de sombra. E essas sombras que definem aqui são as sombras de oclusão. Então o primeiro passo que ele dá, ele vem da line art e ele já transforma a line art ele já vai combinando com a oclusão. Isso aqui vai deixar o desenho 100% definido. Então isso aqui é amigável para quem é iniciante, porque você vai separar, eu posso definir todo o meu desenho fazendo primeiro a parte de sombras de oclusão. Aí ele separa os elementos, né? Tipo, a personagem ele faz um layer, as asas dela ele faz em outro, então os elementos da cena são separados dessa forma. E aqui tá meio que uma parte final, tipo, só a sombra de oclusão da cena, as áreas de oclusão chegam nisso aqui, era nisso que ele queria chegar. Pum, finalizou a etapa de oclusão. Agora aqui ele trabalha os reflexos, ó. Isso aqui é bacana trabalhar com hard light, porque você consegue deixar claro e escuro, porque às vezes o metal ele não só sobe o valor, mas ele desce também, dependendo do tipo de reflexo. Então o hard light é perfeito para fazer essa etapa aqui do metal. Juntando o ambient occlusion com o efeito dos metais da cena, os speculars, os brilhos ali, né, a parte do gloss, a parte do specular mesmo, deu nisso aqui. Ficou já excelente, né? Parece uma escultura 3D pré-renderizada ali já, né? Aqui colocando branco, o aspecto, misturando o ambient occlusion com esse efeito aqui, dá esse resultado aqui. E agora o próximo passo são as cores base. Ó, nas cores base, ele nem trabalha muito aqui, ó. Você vê que os edges aqui não tá 100% perfeito, porque ele precisa fazer só onde realmente é necessário, né? E aí juntando as cores base com o ambient occlusion, né? Os passos de ambient occlusion junto com o passo de cor, dá isso aqui. Muito show. Só que aí você junta o specular da cena, os reflexos, o gloss, e vira nisso. Você vê que é um estilo de pintura onde você consegue visualizar cada etapa por função daquele efeito específico da luz aplicado naquele momento. É diferente dos passos que esse maluco aqui dá. Ele faz uma construção e aí ele vai analisando, jogando as cores em tudo. Tipo, aqui ele vai trabalhando todos aqueles passos ao mesmo tempo. E muitas vezes ele deixa para jogar. Quando o cara faz o detalhamento das texturas e tudo mais, por último, ele meio que acaba deixando por último o ambient occlusion, porque o ambient occlusion é o que define esses cantos mais fundos, assim, né? Esses detalhes aqui, tipo da parte da boca, aqui toda a parte onde tem esses cortes aqui, onde se enquadraria uma line art, uma linha, são áreas de oclusão, né? E ele acaba, quem trabalha dessa forma aqui, acaba colocando isso por último, porque é a parte final, é a parte que vai definir. Nesse caso aqui não, o cara coloca primeiro. E em ambos os casos, o efeito final fica muito bom. Então você vê que meio que um começa de trás para frente do que o outro faz, sabe? Por isso que é complicado você falar, não, use essa técnica de pintura, use essa é a melhor, essa é a melhor. Não existe técnica melhor ou pior. Justamente porque você vê os caras trabalhando de jeito diferente e com resultados fantásticos, né? Então é difícil você estabelecer uma regra sem falar, não, tem que ser desse jeito, tem que ser de outro jeito, né? Aqui ele meio que ajusta, acredito eu, só essa combinação das cores com o specular aqui, né? Consegui ver muita diferença aqui nos passos, só mais um detalhamento aqui em algumas áreas, ó. Dá uma refinada nos detalhes aqui essa armadura do ombro aqui e tal. E aqui ele coloca alguns efeitos de materiais. Aqui tem iluminação própria, eu esqueci o termo ali. Aqui,
partir desse ponto aqui, ó, a base do desenho está pronta. O trabalho que ele faz aqui em cima é praticamente o trabalho que você poderia fazer em cima de uma fotografia. Tipo, bateu a foto, chegou aqui, pum, bateu a foto, beleza. Vamos fazer a pós-produção na foto. É isso que ele faz nos próximos passos aqui, ó. Tá vendo? Um efeito de pós-produção na foto, aqui um filtro de cores e fechou o pacote. Esse é o resultado final. Fica incrível, né? Tipo, parece uma escultura 3D, não parece uma pintura. Mas muito desse resultado aqui se deve ao trabalho excepcional que ele fez na etapa do Ambient Occlusion. Ó, isso aqui é tipo um fator chave assim para o resultado que ele conseguiu. Se ele não tivesse feito a etapa do Ambient Occlusion com tanta definição, e essa etapa aqui dos speculators e tal, essas duas camadas aqui, ó, são o que definem toda essa qualidade final aqui, porque o resto das camadas aqui é mais a camada de cor base, não tem muito segredo, é só passar a cor base mesmo. Você vê, ó, não tem nada de excepcional, o cara só vai pintando. Isso aqui é dessa cor, isso aqui é dessa cor, isso aqui é cada elemento com a sua cor, né? Ó, isso aqui é prata, isso aqui é ocre, isso aqui é tal cor. E daí quando ele junta tudo, ó, a definição que ele conseguiu lá na camada do Ambient Occlusion e o reflexo que ele fez é o que gera já essa etapa aqui. Então, quem vai trabalhar desse jeito aqui não pode menosprezar a camada de oclusão, né? Tem que trabalhar muito bem essa camada ali. Já quem vai trabalhar dessa forma aqui tem que ir meio que renderizando a cena como um todo. E nesse tipo de técnica aqui é o que funciona muito bem. Você fazer uma monocromia, uma visão monocromática da cena inicialmente. Funciona muito bem fazer isso. Porque você vai meio que pintar de uma forma que você vai modelando a cena. Você precisa dos elementos mais combinados, né? Você precisa da cor final. Você não pode... Cara, ele, sempre nesse estilo de pintura, cada cor que ele coloca, ele já coloca fazendo o cálculo. Tipo, opa, essa parte aqui juntando a cor base, mais a luz atmosférica, mais o efeito de reflexo que está em cima, mais o specular, vai dar que tom. Ele faz essa soma mentalmente. E aí ele transmite a cor que ele imagina, né, pro resultado final. Ele sempre vai fazendo esse cálculo da combinação de tudo que está acontecendo ali e ele vai trabalhando em cima desse cálculo o tempo inteiro. Esse passo a passo aqui não. O cara consegue focar em cada etapa e ele deixa que o blend mode do computador faça essa combinação para ele. Entende a diferença? Ele não precisa calcular tipo esse tom final aqui da pele, por exemplo. Ele só precisa saber que a pele é essa cor e quando ele junta esse layer aqui, ó, né? Esse layer que ele fez o efeito de metal aqui, o efeito dos reflexos, ó. Quando ele junta esse com esse, ele consegue isso aqui. Então, o Blend Mode faz a soma para ele e dá o resultado final para ele. Então, ele não se preocupa em fazer mentalmente esse cálculo para chegar nesse resultado final. E ambos os artistas vão conseguir resultados excelentes trabalhando de formas diferentes. Então, você precisa analisar, tipo, eu tenho muita dificuldade de calcular as cores. Então, pinta dessa forma aqui. Porque daí você deixa aqui o blend, o layer, o modo de mistura correto que você vai usar, ele vai te dar o valor final. Então, são duas formas de pintar incríveis, né? Que dão resultados excelentes que você tem à disposição para estudar. E você vai ter que ganhar experiência em cada uma delas, seja qual for que você escolher para trabalhar, porque você fazendo uma vez cada uma não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que trabalhar a longo prazo. E a longo prazo eu estou falando que no mínimo assim para você entender seriam tipo em 6 meses, 1 ano, 2 anos trabalhando com essas técnicas para você conseguir realmente assimilar elas, para que o teu cérebro passe a trabalhar em sincronia com os blend modes. O teu cérebro vai conseguir já mais ou menos interpretar como que as coisas vão ser, para você conseguir visualizar. Opa, eu estou preparando aqui o Ambient Occlusion, vou deixar dessa forma aqui, porque quando chegar a etapa das cores, isso aqui vai misturar legal, porque você já está meio que
em sincronia com o funcionamento do próprio programa, né? Então é bem legal quando isso começa a acontecer, quando o teu cérebro começa a entrar em sincronia com o programa, fica mais gostoso o processo de pintura. Mas para você que está iniciando e tudo vai ser novo, já vai ser muito mais difícil essa parte inicial, porque você ainda não está nessa sincronia com o programa. Você vai fazer o Blend Mode, você não vai ter uma ideia do que vai acontecer. Você vai ficar muito dependente de ver as etapas, né? Então, em ambos os casos, seja qual for a técnica que você escolher, você vai ter essa dificuldade aí inicial. Então, você vai ter que dar esses passos iniciais para sair dessa fase inicial, parar de patinar ali, né? Para ganhar uma certa velocidade. E daí as coisas começam a fluir melhor, os seus estudos fluem melhor, né? E eu, na verdade, eu gosto das duas formas de pintura. Então, para mim, quando eu vou pintar quadrinhos, eu uso uma técnica mais parecida com essa. Eu passo a base de cores, né? Como se fosse isso aqui, a base de cores embaixo da line art, e dá um aspecto mais ou menos desse jeito aqui, né? A line art seria como se fosse o ambient occlusion. E eu aplico os efeitos por cima. Eu não faço o efeito de metal igual ele fez aqui antes de aplicar as cores. Isso aqui é uma escolha do cara, né? Como você vai trabalhar em passos, você pode aplicar a cor antes, colocar os passos de pintura depois. Então vai do gosto aí da tua forma de visualizar. Beleza? Então teste essas técnicas aí, para ver que são técnicas de pintura excelentes, e conheça o trabalho desses artistas aqui. Quem souber o nome do artista que fez isso daqui, coloca na descrição, fazendo um favor. Coloca nos comentários, né? Que daí eu acrescento depois na descrição aí. E quem sabe eu faço um vídeo falando só sobre esse artista aqui. Eu também vou dar uma pesquisada para ver se eu acho. Se eu achar, eu vou tentar trazer um vídeo falando só sobre esse cara aqui, que ele eu acho muito bacana o resultado que ele consegue usando essa técnica aqui, né? Beleza, pessoal? Mas, no mais, é isso aí. Confira os links na descrição aí. Quem quiser aprender essa base de pintura, combinação dos layers e tudo mais comigo, meu curso, link na descrição para estudar comigo. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal se não for inscrito ainda. Um abraço, bons estudos e eu fui!